Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer voltar aqui com alguns projetos que entraram no escritório explicando o que a gente está fazendo, tá? E esse aqui é um projeto bem interessante, um projeto foi contratado para fazer uma laje de kitnet, primeira laje de apartamento, vou fazer a primeira laje de apartamentos maiores, 70 metros quadrados e tal. E a segunda laje a gente vai fazer kitnet, né? Então a segunda laje a gente vai trabalhar os kitnets, a gente vai trabalhar o máximo que a gente conseguir, tá? Eu já tenho aqui mais ou menos como ficou e vou apresentar para vocês como que é. Primeiro, contextualizando o projeto, tá? O projeto, clicando aqui, a gente tem essa situação. Então você vê que já tem lá um ponto comercial onde ele já tem, isso aqui já foi construído, tá com tempo já, isso aqui foi em 2021 essa foto. E aí ele me passou as metragens certinhas da laje que ficou na parte de cima, como se fosse a cobertura, né? Então ela tem 7,7 por 23. É uma metragem ok, é uma metragem boa. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aí a nossa ideia foi a seguinte. Primeiro, pedir as medidas lá da escada, tudo certinho, ele passou. E aí eu comecei a pensar em como seria a melhor forma de circulação, né? Então, primeiro o acesso desses apartamentos, como é que a gente faria esses acessos, né? Então, aqui a pessoa chega pela escada, sobe a escada e aí a gente tem um acessozinho aqui de 92 centímetros de corredor para ele caminhar, tá? Então, o primeiro kitnet, a gente tem uma área deixa eu ver, a gente tem uma área aqui de 54,18. Deixa eu mudar esse nomezinho bem aqui. AP. Cara, que situação chata. Pronto. Aqui 54,18. A gente tem um depósito que foi pedido do cliente. O cliente pediu esse depósito. É um depósito de uma área de 19,78 metros quadrados, onde ele vai armazenar as coisas do comércio na parte inferior, aqui em cima. A gente tem o acesso da escada, segunda escada continua o acesso, então a gente tem como continuar essa profundidade. E no fundo a gente tem outro apartamento, uma metragem de, deixa eu ver aqui, pronto, vou botar aqui, vou pegar geralzona, considerando a parte de fora a fora. E a gente tem a área desse fundo aqui, desse apartamento de fundo aqui de 56,06, tá? É basicamente uma casinha pequena, né? Sem ter a parte da cobertura. Então, optei por fazer dessa forma, achei bacana, achei legal, né? Terça-feira eu vou apresentar para ver se tá ok, se ele apreciar a prova. Mas aqui é muito bom, porque a gente tem acesso a uma cozinha com uma bancada generosa, uma área de serviço aqui próximo da janela para ajudar a secar as roupas e tal. Aqui a gente tem aqui um DML, uma parte de depósito, uma sala, que essa parte aqui, como vai ter um prédio, nesse primeiro pavimento ele não pode abrir uma janela muito grande para cá, porque senão a vista vai ser toda para o prédio do lado. Aberturas assim, que é mais para questão de ventilação, não tem BO. Por isso que nessa parte dos quartos, a abertura toda foi para a parte do fundo, que a parte do fundo não tem nada, é só terreno. Então a gente, mesmo assim, a gente deu um afastamentozinho, porque vai que o vizinho quer colar aqui, né? Enfim, é uma cidadezinha de interior. Aqui a gente fez um corredor, por exemplo, para fazer uma ventilação e iluminação natural. E você vê que o quarto está bem confortável, um quarto ok. Não dá para fazer uma suíte aqui, porque senão a gente ia perder muito espaço e, enfim, não faz muito sentido. E a parte o quarto de baixo a gente tem acesso, então a gente tem área de serviço, a gente tem uma cozinha, a gente tem aqui uma área de TV, uma salazinha pequena, mesa para 4 pessoas, banheiro social, quarto 1, quarto 2. A diferença é que esse aqui ficou no formato em L e aqui a gente teve que dar uma ventilação de frente, tá? Aqui a fachada, aquela fachada que estava ali. Então a gente deu a ventilação desse quarto aqui pela frente, porque lateral, como eu disse, não dá para abrir uma janela muito grande. Ah, Marcos, e a questão da sala? A questão da sala a gente abre a janela por aqui, porque essa parede aqui vai ser minha parede. Então a ventilação ela vem por aqui. Então ela vem pela frente, ó.
todinho pela frente, passa pela minha parede e aí passa para cá. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Aqui. Ó. Vou cortar. Esse aqui. E aí, ó. A gente vê aqui, ó. Ventilação também por aqui. Entra pelo corredor de vento. Aqui vai ser uma meia parede, né, que vai acompanhando a escada. Aí a gente tem esse espaço todo aqui, ó, para entrar a ventilação. Esse corredor aqui. E aqui no fundo é só o depósito. Caso precise de ventilação, a gente coloca aquela janela alta para ninguém ficar olhando, vendo o que tem aí. E se ele quiser ainda dar um micro apartamento aqui no futuro. Aí aqui ficou um apartamentozinho de 56 metros quadrados de fundo, ó. Cabe uma cama, uma salinha, um depósitozinho, ficou bem legal. E a gente entra no segundo pavimento. No segundo pavimento entra uma questão. Qual foi a questão do segundo pavimento? Nós podemos deixar apartamentos de 76, 70 metros quadrados, ou a gente pode fazer kitnet. Então, as duas opções vão trabalhar, tanto kitnet, que é essa parte aqui da lateral direita, quanto apartamentos grandes. Vamos primeiro para os apartamentos grandes. O acesso da escada se dá mais ao fundo. Então, logo que você sai da escada, já tem acesso ao primeiro apartamento. O primeiro apartamento ele tem 76, se eu não me engano, metros quadrados. E aqui a gente tem essa parede aqui, dividindo a área da cozinha. Então, a gente vai ter para a parte de cima do apartamento superior, na parte de baixo do apartamento inferior. Todas as tubulações de cozinha vão passar por aqui. Esgoto, gás, enfim. Gás não, porque o gás vai ser um botijãozinho dentro do apartamento, né? Mas aqui, água, esgoto, tudo por essa parede. Nessa parte aqui, a gente tem uma sala de jantar próximo da cozinha, facilita aqui também a circulação, e uma sala de estar, que é próximo da entrada. Aqui a gente pode fazer um hallzinho de entrada para caso ele esqueça alguma chave, botar a chave, ele vai e consiga colocar aqui sem BO. A diferença é que aqui a gente consegue colocar uma suíte. Você vê que aqui a gente tem um espaço para um quarto, né? E aqui no andar de baixo era uma despensa, uma área de serviço. A gente fechou e fez um banheiro. Então tá ótimo, aproveitou maravilhosamente aqui. E aqui continuou o banheiro social e continuou o quarto. Vantagens disso, que as tubulações passam pelas mesmas paredes e a gente tem uma economia para não ter muita curva, muito joelho para deslocar essa água e perder a pressão. A desvantagem é que a gente perde área que pode vender, né? Por exemplo, se eu fizer esse apartamento, só tenho 2 locações. No máximo, aqui estourando, R$1.100, enfim, depende da região, óbvio. Mas para a região dele, acho que R$1.000 ele consegue alugar isso aqui. Então, aí, questão de ver o que fica melhor para o seu bolso, né? É isso. Fica mais barato? Fica mais barato, porque tem menos área molhada, tem menos área de banheiro, são menos paredes, então a gente acaba economizando fazendo menos apartamentos. Mas isso aí é um gasto que, se colocar no papel, não faz muita diferença. Agora vamos para a segunda opção. A segunda opção foi quantidade. Foi essa que eu priorizei. Então a gente tem aqui, vai até o fundo, tá? Até o fundo, a gente tem 1, 2, 3 apartamentos, kitnets, 4, 5 kitnets, contando os 2 últimos lá no fundo. Então a gente tem aqui, a gente vai ter espaço de cozinha reduzido, área de jantar, uma mini sala só para 2 pessoas mesmo, estoura não, na verdade só para 2 pessoas, não vou inventar de botar 3 não, porque não dá. Área de serviço, tá? Ventilada, então dá para estender roupa, banho tranquilo. Um banheiro social, que vai ter a ventilação tanto para a área de serviço como para a parte daqui. Lembrando que o prédio ele não chega até o terceiro pavimento, esse aqui é o terceiro, tá? É o segundo pavimento. O térreo, primeiro, segundo, esse é o segundo pavimento. O prédio lateral só vai chegar até o primeiro pavimento. Então a gente tem espaço aqui para colocar a ventilação desse lado. E aqui, nesse lado aqui, a gente tem a ventilação do quarto, a gente tem a ventilação da cozinha. Essa foi a primeira disposição, tá? E aí ele se repete, mesma sequência.
Se repete até esses três são iguais e aí a gente entra nesse último aqui. Esse último, não vou mentir, ficou muito apertado. Na minha opção, faria este aqui grandão, como se fosse um quarto. Um quarto apartamento, né, numa área boa, né? Tem uma área mais quadrada e tal, aí fica melhor de organizar. Mas eu vou apresentar como se fosse 5 opções, porque essa cama aqui, eu coloquei ela com cabeceira e com barra, né, na parte de baixo, mas ela não precisa ter, não. A gente consegue tirar, por exemplo, deixa eu ver se aqui, ó, posso colocar só isso. E ela fica como se fosse uma área encostadinha aqui, tá vendo? Então, assim, dá. O cara que vai morar no kitnet desse é tranquilo. Ele consegue morar, né? Ele consegue sobreviver. Porque normalmente kitnet é para estudante, pessoa que está morando sozinha, alguém que vai visitar a cidade, está dando aula, e aí vai para lá. Então a gente consegue otimizar isso aqui. E aí o que eu estava decidindo, né? Ficou de decidir a parte do segundo, da porta do banheiro. Que eu pensei em colocar bem aqui. Enfim, tô vendo ainda como é que vai ser. Vamos colocar bem aqui na lateral, foi o lado que eu decidi primeiro. Então aqui a gente tem um banheiro social, a gente tem um micro áreazinha aqui, se quiser colocar um jantar, uma TV, alguma coisa, enfim, é um layout assim bem simples mesmo, tá? Que dá super certo da gente fazer. Então assim, esse aqui eu ainda tô pensando se eu vou apresentar assim, eu não tá bacana na minha cabeça, eu ainda vou ter que melhorar. Dá só uma pausa. Então a gente volta com isso. A gente volta com isso, tá? Essa foi a segunda opção. Agora vamos ver a questão da análise, né? O que eu sugiro para os clientes, o que eu sugiro para quando aparecem perguntam a minha opinião. Questão de conforto, a gente sabe que tem muito espaço que está deixando a desejar. Ou seja, tem muito espaço que, pô, tu vai e não tem espaço para nada. Então, nesse caso, se for uma pessoa que se preocupa com isso, vai para a primeira opção. E tem uma laje, tem um espaço, tem um terreno, busca ali apartamentos mais ou menos no tamanho de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. Se der para aumentar, melhor ainda, tá? E aí, se sua região permitir você subir mais, suba e faça mais. E aí você consegue alugar mais caro. Você tem poucas economias com questão de redução de paredes, menos banheiros para trabalhar. Você vai trabalhar com um revestimento uniforme para cada um, isso dá para ver no kitnet também. Mas se você quiser que seus os moradores fiquem bem, conforto, tem espaço, a primeira opção de você optar por fazer uma área maior de apartamento é top. Se você está em busca de renda, grana, que é a maioria, né, que chega aqui no escritório está querendo isso, então vá para a segunda opção. Otimize o máximo possível de metro quadrado rentável. O que é isso? Tem quantos kitnets nessa área total? Tanto. De quanto? De 25. Eu recomendo um kitnet de 25 metros quadrados. Abaixo disso fica muito pequeno, fica muito confortável. É uma coisa muito nichada. Acima disso, você está perdendo área, está botando muita área para um kitnet. Tá? Isso para essas situações. Você pode fazer kitnet se você quiser aí. Já vi até kitnet que tem mezanino. Na parte de baixo você bota uma salinha e tal. É menorzinho, é pequeno. Acho que dá uns 20 metros quadrados, é 17 metros quadrados. Opção. Eu não gosto. Eu gosto de fazer assim, porque você tem uma área bacana. E é uma área de 27 metros quadrados, tá? Essa área aqui tá de 27,5 metros quadrados. É uma área ok, é uma área bacana. Dá pra gente diminuir? Dá pra gente diminuir. Mas assim você vai ter resultado, tá? Como é que a gente pode diminuir isso aqui? Esse banheiro, ele sai daqui e vem bem para cá, nessa área do quarto, tá? E aí você tem essa área aqui a menos. Então você economiza aí
eu ver quanto é que sai aqui, só pra gente, por curiosidade. Pegando dessa área aqui até aqui, fica 23 metros quadrados. A gente consegue fazer isso, sempre, ó. Dá para fazer um banheiro aqui confortável, um banheiro bacana, né? Mas aqui eu prefiro, nesse caso, acima de 25, que fica legal. Beleza? Então, 25 a 27 metros quadrados, 30 metros quadrados, aí fica um kitnet que dá para você fazer um negócio bem bacana. Lembrando, no máximo um casal, tá? Não vai forçar, não vai querer levar uma família para cá, porque não faz sentido. Um aluguel desse aqui, na minha região, o pessoal tá alugando até 650. Então, nesse caso aqui, ele teria 1, 2, 3, 4, 5 vezes 600, daria 3 mil por mês. Enquanto aqui, 1.200, daria 2.400. Então, nesse caso aqui, a quantidade ela é sempre melhor, tá? Lembrando que vai depender do que você acredita, tá? Enfim. Ambientes pequenos, ambientes que você precisa otimizar muito espaço, nesse caso aqui, contrate um profissional. Contrate um arquiteto, veja com seu amigo engenheiro, porque eles vão ter noção mínimas de medidas e isso vai fazer total diferença. Você não vai ter dor de cabeça, não vai ter prejuízo, tá? Lembrando, se você quiser um projeto personalizado para sua casa ou para o seu investimento, tanto em kitnet como em outros galpões logísticos, enfim, entre em contato que a gente resolve o seu problema. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, gostei, ou então faz um comentário, que tipo de vídeo você gosta de ver aqui no canal. E segue aqui para a gente bater a meta de 600 seguidores, tá? Isso vai ajudar bastante. Semana que vem eu volto, sem ser essa semana, né? Esse vídeo vai subir na quinta, essa semana que vai subir o vídeo. Na próxima semana eu volto aí com os vídeos de casa, os vídeos variados que a gente está mostrando aí no canal. Tá certo? A gente tem muita casa para mostrar, porém que fazer os vídeos tá apertado, porque a gente tem que priorizar aqui os clientes que entrarem em contato, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!